Oi, pessoal. Então, dando sequência aqui, eu vou mostrar 2 exemplos de código, a gente vai entrar especificamente aqui no código, que são os exemplos que eu mostrava na aula, prática, né, os 2 primeiros exemplos de semáforos da aula prática, tá. Então eu vou mostrar aqui e fazer com vocês, vou disponibilizar esse código para vocês depois experimentarem aí, tá. Para dar o nosso hello world aqui de semáforo, mas já um pouquinho mais avançado, né. No primeiro exemplo eu vou usar o semáforo para exclusão mútua, especificamente, e no segundo exemplo a gente vai usar semáforo para fazer sincronização condicional, que é impor uma ordem dada lá de execução das threads, tá? Bem simples. Então aqui eu trouxe aquele problema que a gente tinha lá que a gente usou, né, para mostrar condição de corrida, que é aquela função que as threads executam, todas elas a mesma função, né, essa função aqui, e o que ela faz é um loop aqui de 1.000.000 de posições, onde há um incremento na variável S, aquela variável S que começa com 0, que é compartilhada, então todas as threads vão executar essa mesma função, todo mundo vai estar acessando essa variável global. E aí, então, se eu deixo todo mundo acessar sem exclusão mútua, eu tenho aquele problema que a gente viu de S retornar valores errados, né? Porque se eu vou criar aqui, eu estou criando 2 threads, cada uma vai fazer 1.000.000 de interações, eu tenho que chegar com S no final com o valor 2.000.000. Se ele não chega com esse valor, é porque eu perdi incrementos por conta da condição de corrida, tá? Então, deixa eu passar o restante, depois a gente experimenta sem exclusão mútua e com exclusão mútua. Então, para implementar a exclusão mútua, a gente está usando aqui o semáforo. Então, eu criei aqui um semáforo EM, o tipo aqui é o sem_t, tá? Aqui, para usar semáforo, estou usando a biblioteca semáforo de C, então eu tenho que incluir esse semáforo.h, estou usando o que está lá. Então, crio a variável do tipo, né, sem_t, e aí faço, como a gente falou, né, a entrada na seção crítica com sem wait, a saída da seção crítica com sem post. Para que isso funcione, o meu semáforo tem que ser um semáforo binário, ele tem que começar com valor 1, então é isso que eu estou fazendo aqui na função main, o semáforo iniciado com valor 1, lembrando que esse segundo argumento não interessa para a gente, significa que esse semáforo vai ser visto só por threads dentro dessa aplicação, interessa o primeiro, que é o semáforo passado por referência, e o último, que é quantos sinais ele começa. Então, para fazer exclusão mútua, eu começo sempre com 1, porque a primeira thread que chega, eu quero que ela consiga avançar. E aí, as próximas, sim, tem que esperar a primeira sair com post, né, e fazer o post, para então elas conseguirem entrar. Então, eu consigo fazer exclusão mútua. O restante desse código é normal aqui, é criação de threads, né, aloca espaço de memória, que eu estou numa versão mais antiga, em que eu fazia sempre malloc, né, para alocar o ID, não mudei isso, mas não vem muito ao caso, aqui eu estou criando as threads, todas executam a mesma tarefa, faço um join no final, e só depois do join é que eu imprimo o valor de S, tá, esse aqui é nosso velho conhecido já, tá ok? Então, basicamente só em relação a essa aplicação que a gente já viu antes, que eu estou agora usando, ao invés de usar lock, como eu tinha usado para resolver a exclusão mútua, eu estou usando semáforo. Esse trechinho de código aqui basicamente mudou com a essenização aqui, que é importante, né? Então, eu vou começar sem o uso da exclusão mútua, tá? Vou deixar tudo pronto aqui, mas vou cancelar aqui a exclusão mútua, só para a gente lembrar que se eu deixo esse S++ aí em aberto, eu vou ter condição de corrida, que vai ser refletida no fato de eu ter o valor incorreto no final. Estou executando com 2 threads, eu teria que chegar com essa em 2.000.000. Vamos ver o que vai acontecer. Para compilar não tem nada, né, só o lp_thread, semáforo, é só fazer o include de semáforo.h, tá? Bom, compilou, então eu vou executar, e aí a gente está vendo, olha, por sorte a primeira execução, vamos fazer 3 aqui, uma primeira execução, eu tive o resultado correto, uma segunda execução menos de 2.000.000, depois executou correto, e aqui a terceira executou, deu 1.329.000, né, que deu 1.550.000, né? Então, repara, essas que executaram com o resultado correto, eu tive a sorte, né, delas nunca estarem fazendo o somatório junto. Repara, né, sempre, aquela história, condição de corrida, posso fazer uma execução e o resultado dá certo, então nunca posso confiar numa única execução para detectar a condição de corrida, tem que executar várias vezes, né, além de olhar o código e ter garantia de que eu estou cercando minhas condições de corrida. Bom, então eu vou aqui descomentar e ver aqui
que semáforo consegue resolver e dar conta aqui de fazer entrada e saída na seção crítica, com wait e post. Então, vou aqui limpar, compilo de novo e executo. A gente vê que ele dá até uma paradinha aqui na execução, justamente pelo custo, né, do semáforo que apareceu lá agora, mas é o overhead que a gente paga, né, mas estou executando aqui várias vezes e está sempre dando o resultado esperado, ou seja, as threads nunca estão conseguindo executar ao mesmo tempo a operação de S++, e aí eu estou evitando a condição de corrida, tá? Isso. Então, perfeito. Agora, aí, chamando a atenção para vocês que semáforo é um mecanismo super poderoso, né? E, ao mesmo tempo, super poderoso, do qual a gente tem que ter cautela na hora de usar. Então, voltando aqui à inicialização do semáforo, né? Para exclusão mútua, eu falei com vocês, tem que começar com o sinal 1 para a primeira thread passar e as seguintes não. Sempre ter uma thread só e aí usar sempre o par, sem wait, sem post, como está aqui em cima. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu começo com dois sinais, eu tenho exatamente duas threads. O que vai acontecer? Se eu tenho dois sinais disponíveis, a primeira thread faz sem wait, decrementa para 1, segue em frente. A segunda thread decrementa 1 para 0 e segue em frente. Eu estou matando a minha exclusão mútua, né? Eu vou deixar as duas threads com chance de executarem ao mesmo tempo. Vamos compilar de novo e vamos ver que eu volto a ter condição de corrida. Olha lá, 1.900.000, 1.900.079, 1.966, 1.935, 1 milhão, tá quase sempre aqui acertando, né? Acertando, tá sempre errando, aqui nem apareceu um caso certo, mas está chegando muito próximo, né? Mas o que aconteceu aqui? Na verdade, eu tenho um custo de fazer wait, fazer post, mas eu estou sempre conseguindo dar wait, nunca me bloquear, basicamente porque sempre tem um sinal sobrando. Eu tenho duas threads só e tenho dois sinais. Quando uma entra, a outra entra. Quando ela sai, ela já deixa o sinal e aí ela mesma pode usar esse sinal na volta. Então, eu estou usando, olha o cuidado, estou usando semáforo, está tudo aqui certinho, wait, post, mas cometi um erro de inicialização do semáforo. Tá? Deixei o semáforo com mais sinais, e aí a exclusão mútua deixou de acontecer, porque eu estou sempre deixando as threads entrarem. Se eu faço o contrário, começa esse semáforo com zero sinais, o que acontece? A primeira thread que chega aqui já não consegue decrementar, fica retida no wait. A segunda vai tentar o wait também, antes de dar post, vai ficar retida. E aí eu tenho o contrário, eu tenho uma situação de deadlock. Aí vamos lá, se eu executo aqui, ó, ninguém avança. Eu tenho que sair aqui com Ctrl C. Executo, Ctrl C, tá? 0 e 1, primeiro começou 0, depois começou 1, agora começou 1 e 0, posso ficar aqui, ó, indefinidamente que eu não vou sair, deadlock, porque as minhas duas threads estão bloqueadas e não tem ninguém para desbloqueá-las. Então, minha aplicação não termina nunca, não estou usando processador nem nada, mas a minha aplicação não termina nunca, porque eu comecei com 0 incorretamente. Então, eu não tô, as duas, eu começar com 0 nesse caso, como as duas começam fazendo wait, as duas vão se bloquear, tá? Então, eu tenho que sair aqui com Ctrl C, Ctrl Z, e então voltar lá e corrigir o meu semáforo para 1. Certo? E aí executo, volta a funcionar, certo? Então, semáforo super poderoso, mas importantíssimo da gente usá-lo corretamente, ok? Deixa eu já mostrar o outro exemplo, é a outra aplicação simples, e aqui é o seguinte, eu tenho 3 threads, cada uma faz uma função diferente, T1, T2 e T3, e a lógica é a seguinte, eu quero, elas estão operando uma variável global que é x, tá? A thread 1 escreve 1 em x, a thread 2 escreve 2 em x, e a thread 3 copia para uma variável local e imprime x. A gente já tinha visto um exemplo parecido com esse, e aqui, aqui necessariamente eu quero impor uma ordem, né, um pouco diferente do que eu tive feito anteriormente. Eu quero impor a ordem que eu quero necessariamente que sempre T1 execute, para então T2 executar, para então T3. Todas vão começar, eu vou dar o pthread create, todas vão começar, a gente vai ver elas chegarem até aqui e dizer, e gerar esse log que a thread está executando, mas essa parte central de alterar x, eu quero que primeiro a thread 1 altere x, depois a thread 2 e só então a thread 3 consiga imprimir. Então a minha saída vai ser sempre 2. Eu estou impondo isso. E aí eu estou fazendo isso usando semáforos. Quer dizer, lá embaixo, eu estou criando as threads, fazendo alocação, etc.
Eu estou criando as threads numa ordem qualquer, estou criando a T2, depois a T3, depois a T1, fazendo o join, e aí a aplicação termina, tá? E aí eu estou usando os semáforos com esse intuito, ó. A thread 1, ela não tem impedimento nenhum, ela pode chegar e executar, porque é a primeira que eu quero que execute. Só que aí depois que ela executa, é que ela dá a chance da thread 2 executar. Então eu usei um semáforo chamado conde T2, que é a condição para T2 executar. Então ela dá um post, e aí o que acontece em T2? T2, então, tem que verificar, quando o T2 vai executar, primeiro ela tem que checar se ela já tem condição de executar. Então ela dá um wait em conde 2. Se já houver sinal lá em conde 2, significa que ela pode passar adiante. E aí o que eu faço para que isso aconteça? Eu começo o conde com 0. Esse meu semáforo conde T2 começa com 0. Por que ele começa com 0? Porque se acontecer da thread 2 executar na frente de T1, da thread 1, ela vai fazer o wait, e aí não vai ter sinal aqui, 0, ela não vai conseguir decrementar e vai ficar retida. Só quando o T1 executa, que põe o post lá no conde T2, é que dá a condição de T2 executar. Então, aqui, eu estou usando o semáforo, não é para exclusão mútua, tá? Eu estou usando o semáforo para impor ordem de execução das threads. Então, elas estão acessando uma variável global, sim, mas em princípio poderia a thread 1 executar primeiro, depois a thread 2, ou a thread 2 depois a thread 1, elas estão simplesmente alterando, escrevendo diretamente um valor, ou então, como a gente tinha visto anteriormente, ou fica 1 em X ou fica 2, dependendo da ordem que elas executam. Só que aqui eu estou querendo explicitamente garantir que primeiro T1 vai fazer X igual a 1, para depois T2 fazer X igual a 2. Então, eu coloco essa condição em T2. T2 tem que esperar o sinal que vai vir nesse semáforo de T2. Faço esse semáforo começar em 0 e quem põe o sinal é T1 depois que T1 executou. E aí a mesma coisa para T3. Eu quero que T3 só execute depois de T2. Então, mesmo que T3 comece antes, ela vai gerar esse log, eu imponho que T3 só acesse a variável X depois que ela tiver condição para T3. E quem dá condição para T3? A thread T2. Depois que ela altera X, é que ela faz um post em T3. E T3, então, vai começar em 0. Começando em 0, se a thread T3 tenta a chegar a X antes de T2 ter executado, ela vai ficar retida aqui. Só consegue sair depois que T2 colocar o post. E aí eu imponho a ordem que eu quero. As threads T1, T2, T3 podem começar em qualquer ordem e imprimir o primeiro log, que é a thread executando. Agora, a partir daí, alterar X, e no caso de T3, ler X e escrever X, só na ordem. Primeiro T1 escreve 1, depois T2 escreve 2 e depois T3 lê o valor de X, tá? Então, aqui tá para confirmar, eu estou inicializando na main os 2 semáforos que eu uso com o valor 0, tá? Então, vamos lá. Eu vou compilar, e aí, deixa eu dar um clear, vou executar, vamos executar mais uma vez, para ver se a gente consegue pegar ordens distintas. Ó, aqui 2 começou executando, ó, mas está parado. Aí 1 executou, 1 terminou, 2 terminou, 3 entrou agora e imprimiu 2. Aqui 3 começou, ficou parada. Aí 1 entrou, terminou, agora 2 veio, já conseguiu terminar, e aí então 3 terminou. Agora 2 começou e 3 começou, as 2 paradas esperando, porque nenhuma das 2 tem condição de continuar. Veio 1, terminou, liberou o 2, liberou o 3. Agora 3 começou, depois o 1, parecido com lá de cima, ficou igual. Aí o 1 terminou, agora o 3 executou, o 2, desculpa, executou, e o 3 terminou. Então eu estou sempre garantindo que o 2 termina só depois, quer dizer, ele está executando, né? Desculpa, o executando é o primeiro log, o terminou é sempre depois do 1, e o valor que é impresso na tela é sempre 2, porque 3 só consegue ler o valor de X depois que T2 tiver executado, e T2 só consegue executar depois que T1 tiver executado. Então, eu estou aqui fazendo uso do semáforo que começa com 0, o semáforo começando em 0, eu estou impondo um bloqueio na chegada do wait. Aí é como se o wait
funcionasse, eu fizesse o weight funcionar exatamente como ele funciona lá em variável de condição, que necessariamente quando eu der o weight, eu encontro ele com 0 sinais, ela vai se bloquear. Só que aí o que acontece a mais aqui, benefício de semáforo, é que eu não preciso ter uma variável adicional de estado, em que eu faça aquele incremento de que 1 passou, de que 2 passou, aí 3 vê esse valor igual a 2, então pode executar, porque essa informação está embutida no próprio semáforo, na sinalização do semáforo. Então ele começa com 0, mas assim que a variável, a thread, passa a ter condição de executar, aquele semáforo guarda o sinal que ela precisa, e aí ela consegue decrementar e seguir em frente. Então essa é a beleza de semáforo. O fato de você poder acumular sinais, que muitas vezes desobriga você a ter que usar uma variável de estado adicional para contar uma determinada sequência, uma determinada ocorrência de passos, você já embute isso no próprio semáforo. E não precisa colocar ele dentro do while, como eu falei, porque o próprio wait, se eu volto para terminar o wait e não tem sinal, ele se bloqueia, eu não preciso checar o estado de novo. Esse aqui é o bacana. Então, eu reduzo aqui, simplifico as minhas variáveis de estado, tá? Agora, preciso usar com cautela, né? Botamos aqui 0, tudo funcionou. Repara que se eu começo aqui de forma enganada com 1, eu começo todos os semáforos com sinais. O que vai acontecer? Essa é a perguntinha que a professora faria na sala e esperaria vocês responderem. Se eu ponho todos os semáforos começarem com 1, eu estou dando chance de todas as threads chegarem, a thread 2 pode chegar, vai consumir o sinal e vai executar sem ter a necessidade de esperar a thread 1. O mesmo a thread 3 vai chegar, vai ter um sinal para consumir, ela vai conseguir seguir e executar sem ter que esperar a thread 2 executar. Então, vamos ver aqui. 3 execuções, e a gente vê, ó, a thread 2 chegou e está executando, já terminou, a thread 3 entrou e já imprimiu 2. Imprimiu 2 porque o 2 veio antes, mas ó, a 2 executou depois da 3 e a 1 executou aqui, ó, depois de todo mundo, quebrou completamente, desobedeceu completamente a minha ordem de ser 1, depois 2, depois 3. Agora 2 executando, 3 executando, só deu o log, mas o 2 não chegou a alterar o valor de y, 3 terminou com y, então igual a 0, aí só então ele alterou para 2 e o 1 aqui. Agora o 1 executou, mas o 3 executou na sequência sem esperar o 2, imprimiu o 1 e só o 2 executou no final. Então, quer dizer que cada execução uma ordem diferente, quer dizer, aquela minha regra que eu me impus de que elas podem todas começarem em qualquer ordem, mas necessariamente primeiro T1 tem que alterar X, para depois T2, para depois então T3, não foi mais respeitada. E não foi respeitada só pelo fato de eu ter começado o semáforo com 1, dando condição de todo mundo executar. Eu matei a minha lógica, né? E assim, qualquer número de sinais que eu botar aqui vai ter o mesmo efeito, só o 0 é que vai funcionar. Tá certo? Só o 0 que vai funcionar. Então, eu vou compilar de novo, executar, e aí eu tenho sempre necessariamente o 3 por último, sempre imprimindo 2. A frase que ele já alterou, o 2 terminou, é porque eu tenho aqui a possibilidade, esse log está gerando depois, né? Deixa eu ver aqui. O 2, ó, a thread 2 dá condição para 3 e só então ela imprime o seu log. Por isso que foi interessante que apareceu uma execução 3 terminou e 2 terminou. Mas o 2 já tinha dado condição para 3, né? Ele dá condição para 3 antes de imprimir, tá? Poderia ser o contrário também, só a questão da gente implementar a lógica que a gente acha mais necessária aqui de log, ok? Então, aqui, esse segundo exemplo, onde a gente, exemplo simples, que a gente está mostrando o uso do semáforo para sincronização condicional, ok? Joia, vou encerrar aqui, obrigada, gente.